no capítulo que é o realizado de hoje, Apocalipse capítulo 11. A lição da Escola Sabatina também está trabalhando no livro do Apocalipse. E o realizado de hoje é exatamente o capítulo 11. A lição está ajudando bastante a gente entender o Apocalipse. E fica mais claro quando a gente estuda com a revista Bíblia Fácil, Apocalipse. Eu, pelo menos, comecei a entender melhor o Apocalipse, estudando a revista do Bíblia Fácil. Então, o capítulo 11 tem o título As Duas Testemunhas. E nós vamos ler o verso 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lá o átrio exterior do santuário, e não meça. Então, irmãos, para a gente entender isso aqui, a gente tem que saber o que significa medir ou pesar na Bíblia. Quando a Bíblia fala de peso ou de medida, Deus está falando de juízo, julgamento. E esse capítulo 11 foi mostrado a João exatamente depois do que João viu e registrou no capítulo 10. O que foi que João viu e o que foi a experiência de João revelado no capítulo 10? Foi a abertura do livro de Daniel, a compreensão das profecias de Daniel e o desapontamento que ia vir após o reavivamento através das profecias de Daniel. Tudo isso se cumpriu até 1844. Então, o capítulo 10 de Apocalipse define acontecimentos que iam acontecer antes de 1844. E no 11 ele já entra com a questão do julgamento, do juízo. Nesse juízo, a ordem de Deus era para julgar só os que adoram a Deus. Não era para julgar a parte exterior do templo. O santuário, você sabe, não? O santuário era dividido em 3 partes. Então, gente, para a gente entender Apocalipse, a gente precisa estudar o Velho Testamento. Porque tudo que João relata em Apocalipse está linkado com o Antigo Testamento. Então, a ordem de Deus era que, depois que se cumprisse o capítulo 10, no capítulo 10 ia ter o quê? Ia ter a abertura do livro de Daniel, o anjo trouxe o livro aberto que tinha estado selado, o povo ia estudar, o povo ia entender, estava tudo escrito em Daniel. Quando o povo entendesse, ia ter um reavivamento, ia ser doce como mel. Depois, aquela mensagem ia ser amarga como fel. E foi o desapontamento, porque eles pensavam que Jesus ia vir, Jesus não veio. Então, quando se cumprisse tudo isso, em seguida, João viu um processo de julgamento. Quem é que ia ser julgado após isso? O povo que adora a Deus. Não os ímpios, não os gentios. Porque ele diz assim: os que ficam no átrio não descem. Esse juízo, irmãos, que começou em 1844 e se estende até a volta de Jesus, até próximo à volta de Jesus, é um julgamento do povo de Deus, de quem está dentro do santuário, não de quem está fora. Então, quando a graça se fechar para quem está dentro, ainda vai estar aberto para quem está fora. Amém. Então, o perigo é que nós não sabemos quando a porta fecha para quem está dentro. Quando a porta fechar, quem é santo se santifica mais, e quem é ímpio fica mais ímpio. E enquanto isso, a graça ainda estará estendida lá fora. Então, esse é precisamente o conteúdo do capítulo 11, na medição do santuário. Então, a gente precisa da revista Bíblia Fácil para entender. Nós saímos do processo das trombetas, que milhares e milhares de evangélicos não entendem a profecia das trombetas, querem que as trombetas sejam algo para o futuro, e não é. Só tem uma trombeta que falta ser tocada. As trombetas são paralelas com os selos,
Então, para a gente entender isso, a gente precisa do Bíblia Fácil, Apocalipse. Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus dê clareza na nossa mente, para que nós possamos dizer para nossas crianças, para dizer para nossos jovens, para todo mundo da igreja, que o juízo de Deus está acontecendo agora, na sua primeira fase, julgando o povo de Deus. E se isso não for o motivo da nossa preocupação, irmãos, acho que nada mais deveria nos preocupar. Então, que essa escola sabatina de hoje, a lição da escola sabatina, a mensagem do culto, tudo que nós viemos fazer aqui, mesmo que estamos poucos hoje, em número, mas que seja grande o aproveitamento. Em nome de Jesus. Amém.